Lançamento oblíquo. Bora lá, bora começar por essa questão aqui da EAR para a gente entender o que é um lançamento oblíquo. Um corpo é lançado obliquamente com velocidade v0, formando um ângulo com a horizontal. Essa aqui já é a definição de um lançamento oblíquo. O que é um lançamento oblíquo? Aqui está, por exemplo, o meu eixo horizontal e aqui o meu eixo vertical. O que é um lançamento oblíquo? É um lançamento em que a velocidade vai formar um certo ângulo com a horizontal. Certo? Que a gente gosta de chamar esse ângulo de θ normalmente. Então vamos interpretar o que está acontecendo aqui. A gente sabe que se eu lanço um corpo horizontalmente, por exemplo, eu chuto uma bolinha no chão, se eu desprezar a resistência do ar, essa bola vai continuar se movendo com uma velocidade constante para o resto da vida dela, porque não vai ter nada para parar. Não tem resistência do ar, não tem atrito com o chão. Se eu lanço uma bola para cima, você lança ela com uma velocidade inicial vertical para cima, enquanto você tem uma gravidade que é uma aceleração para baixo. Então, quando a gente vai computar a velocidade em qualquer instante de tempo, o que a gente fazia? A gente pegava a velocidade igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Só que agora a aceleração, ela é a gravidade e ela aponta para baixo, ela aponta no sentido contrário da minha velocidade inicial. Então aqui vai ter um sinal de menos para indicar que a velocidade está diminuindo com o tempo e o fator de diminuição é o g. E quando eu lanço em um certo ângulo a minha bolinha ou alguma outra coisa, ela sai com uma velocidade inicial v0 e agora eu tenho componentes nas duas direções. Por isso que a última aula de vetores foi tão importante, porque você vai ter uma componente dessa velocidade que vai atuar em x, que vai obedecer às leis do movimento uniforme, do movimento retilíneo uniforme. Eu vou chamar essa velocidade de Vx e vou falar que ela obedece às leis do movimento retilíneo uniforme, do MRU, porque a velocidade é constante nessa coordenada, certo? Nesse eixo. E você tem uma parcela dessa velocidade que aponta para cima. E aqui você vai ter a atuação da gravidade, então você vai ter uma aceleração constante e no eixo Y nós vamos ter um MRUV, que vai ser um lançamento vertical para cima, igual eu acabei de te explicar. Certo? Então a gente consegue decompor esse vetor V0 nas coordenadas VY e nas coordenadas Vx, isso daí independentemente do que acontece em cada coordenada. Vamos decompor. Qual vai ser a velocidade em x no início, Vx0? Vai ser, você tem aqui, ó, Vx, você quer decompor o ângulo para cá. De acordo com esse ângulo, a velocidade em x vai ser o cateto adjacente ao ângulo, dividido pela hipotenusa, que é o V0. Isso aqui eu sei que é a relação seno do ângulo. Então, se eu pegar o V0 e multiplicar pelo seno do ângulo, eu encontro a velocidade no eixo x, certo? Eu multiplico pelo seno? Não, mentira, eu multiplico pelo cosseno, eu falei errado. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa é o cosseno. Então, isso daqui vai ser V0 vezes o cosseno do ângulo. E a velocidade em y, eu quero decompor a minha hipotenusa no meu cateto oposto, eu multiplico a hipotenusa pelo seno do ângulo. Você pode também pensar, já usei o cosseno, vou usar seno, por preguiça de pensar. Certo? Então, é basicamente assim que funciona o movimento oblíquo, o lançamento oblíquo. Tá bom, agora vamos analisar as afirmações. Desprezando-se a resistência do ar, igual a gente faz no cotidiano, nessa aula vai ter uma questão com resistência do ar, tá? Para interpretar o que aconteceria nesse movimento se tivesse resistência do ar. Mas relaxa que ela está lá para o final, que já é um raciocínio um pouco mais avançado. Então vamos desprezar a resistência do ar e podemos afirmar que o módulo da velocidade vertical aumenta durante a subida. Eu tenho a velocidade vertical, que começou com uma velocidade vertical inicial, que é igual à velocidade total multiplicada pelo seno do ângulo.
E enquanto esse corpo está subindo, ou seja, enquanto essa velocidade para cima é positiva, você tem uma aceleração da gravidade para baixo, diminuindo o módulo dessa velocidade. Então, na verdade, o módulo da velocidade durante a subida diminui. Para isso aqui ser certo, aqui teria que estar diminui. O módulo da velocidade ele vai diminuir durante a subida, porque a velocidade aponta para cima enquanto a gravidade é para baixo. Você está modulando a velocidade no sentido contrário, você está diminuindo ela. Outra forma dessa afirmação ser verdadeira é falar que ela aumenta durante a descida, porque a velocidade ela aumenta durante a descida. Se eu falar que ela está descendo ó, durante a descida, a velocidade ela vai aumentar, na verdade, porque agora a velocidade está apontando para baixo e a gravidade também. A gravidade vai estar agregando a velocidade, certo? Então isso aqui está errado e você tem essas duas maneiras de deixar essa afirmação correta. Agora aqui, ó, B. O corpo realiza um movimento retilíneo e uniforme na direção vertical. Direção vertical, eixo Y. Você tem um movimento uniforme aqui? Não, você tem um movimento retilíneo uniformemente variado. É verdade que ele é um movimento retilíneo, aqui está certo. Mas ele não é uniforme, ele é variado pela gravidade. Se ele falasse na direção horizontal, aí eu teria um uniforme, porque eu não tenho nenhuma aceleração na componente horizontal. A minha gravidade está apenas para baixo, a minha gravidade afeta apenas a coordenada y da minha velocidade. A gravidade aponta para baixo. A gravidade não puxa as coisas para o lado nem para o outro lado. Inclusive, isso é um princípio que a gente chama... Isso aqui é importante, ó. Princípio da independência dos movimentos. A gente ainda não estudou as causas dos movimentos, mas se eu tiver uma causa do movimento causando um movimento, por exemplo, na direção y, esse movimento não vai ser afetado, o movimento na coordenada x não vai ser afetado, e vice-versa. Então, se eu tiver uma aceleração modulando o meu movimento para baixo, no eixo y, a minha velocidade no eixo x não vai ser alterada. E se eu tivesse uma aceleração no eixo x, a aceleração no eixo y não dependeria disso. Então, os movimentos em coordenadas diferentes respeitam suas respectivas acelerações. Tá bom? Ótimo. O módulo da velocidade no ponto de altura máxima é peraí. O módulo da velocidade no ponto de altura máxima do movimento vertical é 0. Será? Vamos analisar isso daqui. O que ele está falando? Quando eu estou na altura máxima, a velocidade vertical é 0. Então, vamos imaginar essa situação. Você tem uma bolinha, eu jogo ela para cima. A gente já viu isso, eu acho, no lançamento vertical, né? Lança ela para cima, pei. Na altura máxima, ela tem um ponto que a velocidade muda de sentido. Ela vai para baixo, por exemplo. E para ela alterar esse sentido, em algum ponto ela tem que ter sido 0. Certo? Como que eu posso te mostrar isso? Como que ficaria o gráfico da velocidade em função do tempo? Opa, velocidade em função do tempo. Como que seria isso aqui? Você começaria com uma velocidade positiva, certo? Porque ele está subindo. Só que essa velocidade está diminuindo. E a algum ponto ela ficou negativa. Aqui, ó. Tá vendo que aqui, ó, o eixo y é negativo? A partir daqui o eixo y é negativo. Então a velocidade nesse ponto é negativa. Eu vou falar que ela é menor que 0. Enquanto a velocidade nesse ponto ela é maior que 0. Se aqui ela é maior que 0 e aqui ela é menor que 0, no ponto que ela mudou de sentido, ela tem que ter sido 0. E esse ponto é exatamente o ponto de altura máxima. Vê se não faz sentido. Porque enquanto a velocidade é positiva, ela está subindo. Na altura máxima a velocidade ficou 0 e depois a velocidade começou a diminuir, ela começou a cair. Se a velocidade ficou negativa, ela não vai subir mais. Aquele ponto ali tem que ser o ponto de altura máxima.
Então, sim, é correto eu falar. O módulo da velocidade no ponto de altura máxima do movimento vertical é zero. Perfeito. Até porque eu estou analisando a componente vertical do movimento separadamente. Eu não dependo da coordenada horizontal para isso. Na direção horizontal, o corpo realiza um movimento retilíneo uniformemente variado. Não. Na direção horizontal, o corpo realiza um movimento retilíneo uniforme, porque você não tem nenhuma aceleração. A gravidade não vai te puxar para o lado. Por mais que você tenha uma aceleração no sistema em total, essa aceleração só puxa para baixo. Só afeta o movimento vertical. O movimento horizontal não é afetado por essa gravidade. Então, sim, você tem um movimento retilíneo uniforme. E você não tem um movimento retilíneo uniformemente variado. Certo? Ok. Antes de passar para a próxima questão, só quero te mostrar um raciocínio. Imagina que eu soltei a bolinha. Como que vai ficar a trajetória dessa bolinha se eu soltar ela num certo ângulo? Opa, travou. Tá travando aqui, mas... Como que vai ficar a trajetória dessa bolinha? A bolinha ela vai subir, depois ela vai perdendo velocidade. Consegue perceber que ela está perdendo velocidade? Eu estou traçando a trajetória dela. Ela está perdendo velocidade, até que aqui ela tem velocidade nula para alterar o sentido do movimento. Aí ela vai começar a cair. Então, no final das contas, por ter uma aceleração vertical, esse movimento ele vai me dar uma trajetória parabólica. Isso aqui é uma parábola. Esse formato aqui é uma parábola. Igual você viu, lembra de equação do segundo grau? Lembra de equação do segundo grau? Quando você tinha um expoente, uma função, por exemplo, ax quadrado, sei lá, você tinha um quadrado lá. Lembra que isso aqui formava uma parábola? Lembra que isso aqui formava uma parábola? Essa questão da função de segundo grau está envolvida no porquê que isso aqui forma uma parábola. E eu vou te mostrar agora como que ficam as equações desse movimento aqui. Eu posso analisar cada movimento independentemente, né? Na direção horizontal eu tenho um movimento retilíneo uniforme, então eu posso falar que a posição em algum instante de tempo é igual à posição inicial mais o quanto ele variou, que é dado pela velocidade vezes esse intervalo de tempo. Certo? E a velocidade ela é constante. Eu vou chamar isso aqui de x de t agora, tá? E aqui vai ser x0, porque é a posição em x. Já a posição em y, ela vai ser dada por aquela equação gigante lá. Porque você tem uma aceleração constante para baixo, que é a gravidade. Então vai ser o y inicial mais a velocidade em y inicial vezes o tempo, mais metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Só que agora a aceleração é a gravidade e ela aponta para baixo. Então você vai ter menos gt ao quadrado. Olha só, o parâmetro da minha função é o tempo. Tá vendo que ele está elevado ao quadrado? Então sim, você tem uma função segundo grau, você forma uma parábola com a concavidade dela para baixo. Porque tá vendo que a aceleração é negativa, esse coeficiente A que está grudado ao termo da minha variável é negativo? Então você forma uma parábola para baixo. Então sim, a altura em função do tempo, ela forma uma parábola. Certo? E se você mesclar essas duas equações, como que você pode fazer isso? Você pode considerar as alturas iniciais, as posições iniciais igual a zero, para ficar mais fácil. Então, estou meio que medindo só a variação. Eu posso achar a função do tempo aqui, o tempo em função da posição aqui, Olha só, o tempo em função da posição horizontal vai ser a posição horizontal dividida pela velocidade horizontal, que é a velocidade em x, certo? E eu posso substituir aqui na equação, onde eu tenho t, eu posso substituir por x sobre vx. E a velocidade em x ela é constante, certo? Então aqui eu vou ter x sobre vx ao quadrado. Olha o que está acontecendo aqui. Eu tenho uma dependência em x quadrática também. Então, se eu medir a minha altura em função da minha distância,
eu também vou ter uma equação de segundo grau. Por isso que matematicamente falando, o objeto vai apresentar uma trajetória parabólica. Se você tem dificuldade para entender essa parte da matemática, basta visualizar, joga um objeto para cima, ele vai formar uma trajetória parabólica. E na altura máxima a velocidade é zero. Porque se ele forma uma trajetória parabólica, olha só, o que é a velocidade? Não é a taxa de variação desse ponto aqui, ó, de qualquer ponto, é a taxa de variação desse ponto. Olha o que acontece na altura máxima. A taxa de variação é nula. Se eu pegar um pouquinho aqui para o lado e medir a velocidade num instante muito pequenininho, que é o que a gente chamava de velocidade instantânea, a velocidade nesse ponto é zero, porque não está variando a posição. Entendeu? Esse tipo de raciocínio aqui é muito genial. É muito importante você saber fazer esse tipo de raciocínio aqui. Ok? Então, bora para a próxima questão. A próxima questão já vai envolver um pouco de matemática. Um jogador de vôlei, ao realizar um saque, joga a bola para cima. E quando ela se encontra no ponto mais alto, a uma altura de h, atinge a mesma com um golpe violento, imprimindo-lhe uma velocidade horizontal. Vamos entender o que aconteceu. Imagina a quadra de vôlei. Aqui está a quadra de vôlei. Aqui está a rede da quadra de vôlei. Você tinha um jogador de vôlei. E ele jogou a bola de vôlei. Eu falei vôlei 500 mil vezes. Ele jogou essa bola para cima. E depois que ela se encontrou no ponto mais alto, ele deu um golpe violento nela. Então, ele imprimiu nessa bola uma velocidade horizontal que eu chamei de Vx. Já que a bola, já que ele imprimiu essa velocidade, ele deu esse golpe violento, enquanto a bola estava no ponto mais alto, a velocidade em y naquele ponto, que foi o ponto inicial, né? Já que o movimento começou ali, o movimento horizontal começou ali, é o ponto inicial, a velocidade vertical inicial vai ser igual a zero. Porque ele imprimiu num ponto de altura mais alta, né? Ele imprimiu essa força no ponto de altura máxima, então a velocidade vertical ali era nula. A velocidade vertical no início do meu movimento era nula. E ele falou que essa altura, inclusive, foi uma altura igual a h. Ele falou, sabendo-se que a bola leva 0,75 segundos para atingir a quadra adversária em um ponto a 18 metros do jogador, então aqui ó, 18 metros do jogador, a bola caiu ali, caiu nesse ponto, depois de 0,75 segundos. Conclui-se que a altura h em metros da bola quando o jogador atingiu era a seguinte. Quero que você pausa e tenta resolver. Pausou e tentou resolver? Ok, vou confiar em você, tá? Você pausou e tentou resolver. Mesmo se você não tiver conseguido, não tem problema, até porque essa é a primeira vez que você tá vendo um problema assim. E eu já vou te dar de cara uma coisa que vai mudar a sua perspectiva dessa questão. Metade dela é enrolação, e você não precisa de nem de metade dessas informações. Por quê? Por causa do princípio de independência dos movimentos. Se eu quero descobrir a altura, eu sei o tempo que ela demorou para cair. Então eu posso fazer um processo reverso para descobrir essa posição inicial, a altura. Não é verdade? Então pouco me importa essa velocidade horizontal, pouco me importa onde ela caiu. Eu consigo fazer um processo reverso utilizando o tempo que ela demorou para cair. Porque o movimento em y é independente do movimento em x. Ela vai cair independentemente dessa velocidade em x. Pensa assim, esse aqui sou eu. Eu tô com uma bola na minha mão aqui, ó, essa bola vermelha, e eu tô com a bola azul. Eu joguei essa bola azul para minha direita, no caso para a direita do observador que está na tela, né? Mas, enfim, joguei essa bola azul para a direita, enquanto a bola vermelha eu simplesmente soltei ela. As duas vão ser afetadas pela gravidade, então em algum momento elas vão cair. Aí eu pergunto qual cai primeiro. E a resposta é as duas caem ao mesmo tempo. Porque a aceleração vertical nelas é a mesma. Então a velocidade, portanto,
o tempo que demora para elas caírem é o mesmo. Porque mesmo que essa aqui tenha uma velocidade horizontal, por causa do princípio da independência dos movimentos, essa velocidade horizontal não vai afetar no meu movimento vertical. Então as duas, elas vão ter um movimento vertical igual, que é dado em ambos os casos apenas pela gravidade. Então elas vão cair ao mesmo tempo, ok? Então basta analisar esse movimento. E o que é esse movimento? É um movimento do estilo MRUV. E olha o que está acontecendo aqui. Ele me deu aceleração, basicamente, porque eu sei que essa bola está sendo acelerada pela gravidade. Eu tenho aceleração. Eu tenho o tempo que ela demorou para cair. E eu quero achar o deslocamento da bola. Porque a altura que ela caiu é nada mais do que o deslocamento. Nesse caso, eu vou utilizar daquela equação gigantona lá, que me diz que a posição em um certo instante de tempo vai ser determinada em uma parcela pela posição inicial, em outra parcela pela velocidade inicial vezes o tempo, só que no caso, como eu tenho uma aceleração, eu tenho outra parcela que é proporcional a essa aceleração, que no caso é a gravidade, tá? Opa! A posição inicial pouco me importa, porque já que eu estou medindo a altura, o que importa na verdade é a variação da minha posição, é o deslocamento, é a altura, então não me importa exatamente isso daqui. A velocidade inicial foi zero, porque ele está medindo esse tempo aqui, ó, a partir do momento que ele imprimiu esse golpe violento, que foi no ponto de altura mais alta, e no ponto de altura mais alta, no ponto mais alto, você tem uma velocidade inicial igual a zero. Eu só estou medindo a velocidade vertical, tá? Porque esse movimento é na vertical. Pronto. Está aqui a equação que vai me determinar a altura. A altura vai ser metade da gravidade. A gravidade é 10, né? Aproximadamente. Vezes o tempo ao quadrado. O tempo foi 0,75 ao quadrado. Metade de 10, 5. 0,75 ao quadrado, eu vou reescrever isso daqui, ó. 0,75. O que é um 0,75? Não é a mesma coisa que 3 quartos? Ao quadrado. Pega 1. Eu tenho o número 1. Divide ele por 4. Dá 0,25. Agora multiplica por 3. Dá 0,75. Então sim, 3 quartos é igual a 0,75. Então literalmente substituir aqui, porque fica mais fácil. Eu tenho uma fração, eu posso distribuir esse expoente aqui, ó. Como que isso daqui vai ficar? Vai ficar 3 quadrados sobre 4 quadrados. E agora ficou um pouquinho mais fácil de eu manipular isso daqui. Isso aqui vai dar 5 vezes 9 dividido por 16. 5 vezes 9 é 45 dividido por 16. E isso aqui vai dar aproximadamente 2,8, tá? Eu já estou trazendo o valor para a gente ganhar um tempinho. Dá 2,8125, se não me engano, pelo que eu olhei na calculadora. Mas dá aproximadamente 2,8, a resposta letra B. É a altura que ele demorou para cair. Basicamente, o que a gente fez foi analisar um movimento acelerado apenas na componente vertical, onde você tem apenas uma gravidade e você quer descobrir o deslocamento. Já que você tem a gravidade e você tem o tempo, você consegue descobrir o deslocamento por causa dessa equação. Isso daqui eu expliquei melhor na aula 4 do curso, tá? Qualquer dúvida, recomendo não voltar lá direto. Pelo contrário, recomendo você tentar raciocinar por si próprio e depois voltar lá para entender melhor, tá? Então, bora para a próxima questão. Um professor de física realizou um campeonato de lançamento de foguetes com seus alunos. Para a etapa final, foram classificadas as 3 equipes de melhor rendimento. No último lançamento, os foguetes foram abastecidos com a mesma quantidade de ar e de água e lançados com uma velocidade de 20 metros por segundo. Essa foi a velocidade inicial. As equipes tiveram a liberdade de escolher o ângulo de lançamento.
de forma que as equipes azul e vermelha escolheram o ângulo de 45 graus. Eu vou falar aqui, ó, a equipe azul e a vermelha escolheram o ângulo de 45 graus, enquanto a verde o ângulo de 30 graus. Com relação aos resultados obtidos pelas equipes, pode-se afirmar que, primeiro, eu quero te ensinar um raciocínio. Na verdade, eu quero te dar uma informação. Eu quero te ensinar uma coisa. Quando eu vou lançar um foguete, eu quero lançar alguma coisa, no vácuo, é muito importante que a gente tenha no vácuo. Olha o que acontece. Lancei uma coisa. Sem matemática nenhuma, sem rigor matemático nenhum, eu vou te falar que se eu quiser ter um alcance máximo, se eu quiser ter um alcance horizontal máximo, eu tenho que lançar isso daqui em 45 graus. Por quê? 45 graus. Quais são os valores cosseno e seno de 45 graus? Quais são os valores cosseno e seno de 45 graus? Ambos são raiz de 2 sobre 2. E pelos dois terem o mesmo valor, na decomposição do meu vetor velocidade em componentes vertical e horizontal, ao mesmo tempo que eu vou ter uma boa velocidade horizontal, eu também vou ter um bom tempo de subida e queda. E tendo um bom tempo de queda, eu vou ter um bom tempo para ter um deslocamento horizontal. Então, por que o ângulo de 45 é o ângulo que vai maximizar isso? Porque ele vai meio que balancear o meu tempo de queda com a minha velocidade horizontal. Se eu tiver um ângulo muito grande aqui, ó, tipo 60 graus, o meu tempo de queda vai ser maior, porque a minha velocidade imprimida para cima vai ser maior, só que eu não vou ter velocidade horizontal suficiente para ter um alcance grande. E se eu tiver um ângulo muito pequeno, tipo 15 graus, eu vou ter muita velocidade horizontal, só que eu não vou ter tempo para isso, porque ele vai ter pouca velocidade para subir e descer. Então ele vai cair muito rápido. O ângulo de 45 graus balanceia isso perfeitamente. E se você quiser uma prova mais rigorosa disso, tenta analisar os movimentos nas duas coordenadas. Eu vou passar isso como tarefa para quem quer um nível mais avançado, tá? Para você que quer tentar vestibulares, por exemplo, concursos militares tipo ITA e IME, você precisa saber desse raciocínio. Eu vou te passar de tarefa para casa e se você tiver alguma dúvida, você vai comentar aí embaixo. Quais são as equações do movimento nas duas coordenadas? O movimento em x. Ignorando a posição inicial, tá? Vamos falar que a posição inicial nos dois vai ser zero. Vai ser a velocidade em x vezes o tempo, que é igual a velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo θ, vezes o tempo. Cosseno para decompor em x, tá? Igual a gente tinha visto aqui. Certo? Já que a velocidade x é constante, isso daqui resolve tudo. E a velocidade em y vai ser a posição inicial, que é zero, mais a velocidade em y inicial. A velocidade em y inicial é a velocidade inicial vezes o seno do ângulo. Agora eu vou multiplicar vezes o tempo. E agora eu tenho menos meio da gravidade vezes o tempo ao quadrado. Tenta mesclar essas duas equações. Como que você vai fazer isso? Só passando aqui na edição para fazer uma correção, eu tinha falado que você ia pegar a variável t a partir da equação x e jogar em y, só que na verdade você está procurando um alcance máximo, isso não faz muito sentido. Aí só por correção aqui, o que você vai fazer é pegar a variável t na equação dy e jogar em x. Aí você vai perceber que aparece uma dependência com o seno do dobro do ângulo. Lá pra frente da aula eu vou mostrar isso, só que de outro jeito, tá? Por esse jeito você também vai encontrar e para quem quer vestibular de nível mais alto tem que saber esse raciocínio também. Você vai perceber que esse alcance vai depender do seno do dobro do ângulo. E para você maximizar um seno, você precisa de um ângulo de 90 graus. Só que 90 vai ser o dobro do ângulo, então o ângulo tem que ser 45 graus, tá? Então só uma correçãozinha aí nessa parte. Então, vamos entender essa questão agora. As equipes tiveram a liberdade de escolher o ângulo, tá? As equipes azul e vermelha escolheram um ângulo de 45 graus, enquanto a verde escolheu 30 graus. Acredito que a gente está vendo uma situação em que não tem resistência do ar, né? Então, o alcance máximo vai ser dado por aquele carinha aqui,
escolheu o ângulo de 45 graus, ou seja, o alcance que eu vou chamar de R da equipe azul vai ser igual ao R da equipe vermelha, que vai ser maior do que o R da equipe verde. Desculpa se tem alguém daltônico assistindo, é porque eu estou escrevendo aqui as letras com a corzinha. Aqui é azul, aqui é vermelho e aqui é verde. Então vamos lá. Vamos analisar para ver o que a gente já tem que analisar antes, o que a gente pode anular antes de fazer conta. O alcance da equipe verde foi maior do que da equipe azul e vermelha? Não, pelo contrário, azul e vermelha foi maior, porque o ângulo foi de 45 graus, enquanto verde foi 30 graus. Quanto mais perto de 45 graus, mais perto do alcance máximo. Então, essa daqui a gente já pode anular. A equipe vermelha foi superior a 30, a equipe azul teve um lançamento inferior a 28, o foguete da equipe verde teve um lançamento de 20 metros. Tá, agora a gente tem que calcular isso daqui. Meu Deus. Vamos lá. Como que eu vou fazer para calcular esses alcances? Eu vou ver o tempo. A partir da componente vertical do movimento, eu consigo descobrir o tempo que o movimento durou, que foi o tempo para subir, o tempo para descer e tal. E depois eu vou descobrir qual foi a distância percorrida no movimento retilíneo uniforme horizontal dentro desse tempo. Como que eu vou fazer isso? Eu sei que eu tenho uma aceleração para baixo. Presta atenção no raciocínio. No alcance, na altura máxima, eu sei que a velocidade é igual a zero. Se eu sei que a velocidade é igual a zero, eu sei que a velocidade inicial menos gt é igual a zero. Isso aqui não é a velocidade naquele ponto? Não é a velocidade no ponto de altura máxima? Ela é zero. Então a velocidade naquele ponto vai ser igual a zero. Ou seja, em outras palavras, V0 tem que ser igual a gt. Ou em outras palavras, o tempo que demora para ele atingir a altura máxima vai ser V0 sobre g. O tempo que demora para ele atingir a altura máxima. A altura máxima é metade do meu percurso. Então, o tempo que vai demorar para ele subir e descer vai ser o dobro disso. O tempo que demora para ele subir e descer vai ser 2 vezes V0 dividido por G. Agora, basta eu saber qual vai ser o alcance no movimento retilíneo uniforme que ele vai percorrer durante isso daqui. O alcance no movimento retilíneo uniforme vai ser S0, mais a velocidade vezes o tempo. No caso isso daqui, isso aqui é a velocidade em y, né? A velocidade em y inicial. E aqui é a velocidade em x inicial, que no caso é constante. Eu vou escrever só Vx. Não vou escrever Vx0. Esse tempo eu descobri por essa equação aqui. Então eu vou escrever aqui Vx vezes 2 Vy0 dividido por G. Tá bom? E eu posso reescrever isso aqui de outra forma ainda, porque Vx eu sei pela relação trigonométrica. Eu quero decompor em x, eu multiplico pelo cosseno. É V0 cosseno. Enquanto Vy é V0 seno. Então aqui eu vou ter um V0 vezes o seno. E aqui eu vou ter um V0 vezes o cosseno no lugar de Vx. Então, rearranjando isso daqui, eu tenho V0 vezes V0. Isso daqui é um V0 quadrado. Então, eu vou ter 2 V0 quadrado. Cosseno de θ vezes seno de θ. Tudo isso vezes 2 dividido por G. Ok. Existe um jeito da gente economizar mais nessa equação aqui. Porque tá vendo que tá aparecendo aqui, ó, V0 vezes 2 vezes cosseno vezes o seno? Isso daqui é uma identidade trigonométrica. Isso aqui já é um conteúdo um pouquinho mais avançado de trigonometria. Então, para a gente simplificar essa equação, eu poderia
utilizar essa identidade que vai me dizer que 2 cosseno θ vezes seno de θ é igual a seno de 2θ. Por aqui a gente percebe... Por essa identidade aqui, a gente percebe também que o ângulo de lançamento máximo vai ser 45 graus. Sabe por quê? Porque o deslocamento vai ser isso daqui. Se eu quero maximizar o deslocamento, eu tenho que maximizar esse seno de 2θ. O seno máximo é 90 graus, então 2θ tem que ser igual a 90 graus. Portanto, θ tem que ser a 90 sobre 2 graus, que é 45 graus. Certo? Mas, suponhamos que você não saiba essa identidade, até porque ela é um conteúdo. A gente vê no ensino médio, só que tem muita gente que nem presta atenção. Se você estiver querendo para vestibulares, concursos militares, isso daqui é super importante, né? Mas enfim, vamos fazer desse jeito aqui, porque não é todo mundo que é familiarizado com essas identidades. Então, o alcance, ignorando a posição inicial, porque a gente só liga para o deslocamento, vai ser a velocidade inicial ao quadrado, vezes 2 vezes o seno, vezes o cosseno dividido por g. Qual vai ser o alcance dos carinhas que escolheram 45 graus? A velocidade inicial foi 20, eu quero ela ao quadrado. Depois eu vou multiplicar por 2 e vou multiplicar pelo seno e pelo cosseno. O seno e o cosseno são ambos raiz de 2 sobre 2. E depois disso tudo eu vou dividir pela gravidade, tá? Olha que legal. Olha o tanto de coisa que vai morrer aqui. Esse 2 pode morrer com esse 2. Raiz de 2 vezes ela mesma é raiz de 2 ao quadrado, que é 2. Então, esse outro 2 morre com esse outro 2. Sobrou 20 ao quadrado dividido por g. 20 ao quadrado dividido por g é igual a 400 dividido por 10, que é igual a 40. Certo? Então, esse aqui é o alcance dos carinhas vermelhos e verde, ou vermelho e azul. Então, a equipe azul teve um alcance inferior a 28? Não. Vermelha foi superior a 30 metros? Verdade. Essa aqui já é a verdadeira, porque foi 40 metros, tá? Isso aqui é bastante matemático, eu sei, mas relaxa que vai ter questões mais teóricas aqui ainda hoje. Principalmente para Enem, é muito importante dominar mais a teoria do que essas contas, tá? E só por desencargo de consciência, qual foi o alcance da equipe verde? Vai ser V0 ao quadrado, vai ser 20 ao quadrado dividido por 10, que é a gravidade, vezes 2 vezes o seno, que é meio, de 30, né? Vezes o cosseno, que é a raiz de 3 sobre 2. Vai morrer aqui. 10 vezes 2 aqui é 20. Então, esse 20 pode morrer com esse quadrado, fica 20 raiz de 3, que vai dar uns 37 alguma coisa. Então, não foi 20. Foi 20 raiz de 3. Ok? Isso daqui foi uma questão mais matemática, considero ela difícil. Não se preocupa se você entendeu. Se você não entendeu, tá bom? Considero ela uma questão um pouquinho mais complicada. Não se preocupa se você não entendeu, por favor. Vamos para essa daqui. Um gato está brincando... ok. Eu achei que eu tinha trago mais questões, mas enfim. Um gato está brincando de caçar com um rato de borracha amarrado a uma linha puxada por seu tutor. O tutor do gato puxa a linha de modo que o rato se movimenta em linha reta com velocidade constante de 0,61 metros por segundo. Então aqui eu tenho um rato com 0,61 metros por segundo e atrás dele eu tenho um gato. Em determinado momento, o gato que está correndo em linha reta salta em direção do gato de borracha com 3 metros por segundo com vetor velocidade formando um ângulo de 30 graus com o piso. Então, ele sai a 3 metros por segundo no sentido de 30 graus, na direção de 30 graus. A partir dessas informações, podemos afirmar que a distância exata que o gato deve saltar para ele cair sobre o rato de borracha é... Basicamente, a gente tem que descobrir o alcance desse lançamento aqui e falar que o gato vai ter que ter
soltado dessa altura, dessa distância, porque se ele lançar dessa distância, ele vai percorrer esse alcance e vai cair em cima do gato. Então basta a gente calcular o alcance disso daqui. Como que a gente faz? Vamos lá. Vamos decompor essa velocidade inicial. A velocidade inicial aqui, em y, vai ser a velocidade inicial multiplicada pelo seno, Vy0 e Vx0. Vx0, como a velocidade em x é constante, eu vou chamar de Vx, mesma coisa que eu já venho fazendo. Vai ser 3, que é o módulo da velocidade, vezes o seno de 30 graus. O seno de 30 graus é meio. Então é 1,5. Ou 3 sobre 2, né? E Vx vai ser 3 vezes o cosseno de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 2. Vai ser 1,5 raiz de 3, ou 3 sobre 2 raiz de 3. Ok. Três sobre 2 raiz de 3. Ok. A gente pode usar a velocidade vertical para achar o tempo da queda, igual a gente já tinha feito. Não é verdade? Eu já fiz o raciocínio, eu vou só copiar daqui. Ah, eu não copiei, né? Mas o tempo de queda, enfim, estava aqui já, a gente já tinha feito essa equação, era 2Vy0 sobre G. Qualquer coisa, voltem um pouquinho na aula para você rever como que a gente chega nessa equação. 2Vy0 dividido por G. Então, isso aqui vai ser 2 vezes... Vy0 é 3 sobre 2. Tudo isso dividido por G, que é 10. 2 dividido por 2 morre. Isso aqui é 3 dividido por 10, que é 0,3 segundos. Esse é o tempo de queda, certo? Agora basta a gente saber qual distância ele percorre com essa velocidade nesse tempo. E a distância que ele percorre nessa velocidade nesse tempo vai ser a velocidade multiplicada pelo tempo, que é o tempo é 3 sobre 10, enquanto a velocidade é 3 dividido por 2 vezes raiz de 3. 3 vezes 3 é 9. 9 dividido por... Deixa eu ver como é que eu vou fazer essa matemática. 3 vezes 3 é 9. 9 dividido por 10 é 0,9. E dividido por 2 é 0,45. Não é verdade? 0,45. 0,45 vezes raiz de 3. Ah, tá faltando uma informação. Tá faltando uma informação. Mas relaxa, vamos achar esse alcance do pulo do gato antes, literalmente. O alcance do pulo do gato é 0,45 vezes a raiz de 3, que é aproximadamente 1,73, que vai dar aproximadamente 0,78 metros. Mas tá faltando uma coisa que eu percebi só agora também. Essa não é a resposta. Porque enquanto o gato pula, nesse mesmo tempo, o rato deslocou um pouquinho. Olha só. O rato deslocou um pouquinho, porque ele também está se movendo com a velocidade. E o quanto o rato deslocou, vou chamar o deslocamento do rato, vai ser a velocidade do rato, que é 0,61, vezes o tempo, que é 0,3. Olha que malandragem. 0,61 vezes 0,3, que vai dar aproximadamente não, é exato 0,183. Eu estou fazendo na calculadora essa conta, tá? Para ficar mais fácil. Então, se o gato quiser, ele só consegue nesse ângulo pular 0,78 metros. Eu vou aproximar isso daqui para 0,18, tá? Só para ficar mais fácil de fazer conta. Ele só consegue atingir 0,78 metros.
Então, se ele quiser atingir 0,78 metros, e nesse tempo que ele demora para atingir isso daqui, o rato anda isso daqui, que é 0,18, ele tem que ter saltado a partir daqui. Na verdade, ele tem que ter saltado enquanto ele estava a essa distância do rato. Porque aí, se ele saltar a partir dessa distância, o rato vai percorrer isso e eles vão atingir aquele ponto ao mesmo tempo. Olha que malandragem. Então, na verdade, a distância que ele tem que estar do rato tem que ser 0,78, que é esse comprimento, menos esse comprimento, que é 0,18. Isso vai dar 0,6 metros. 0,60 metros, né? Se ficar mais fácil para você visualizar. E 0,60 metros, convertendo para centímetros, dá 60 centímetros. Essa segunda parte foi malandragem. Pode concordar. Essa segunda parte, ela foi a própria pegadinha do malandro. Foi literalmente o pulo do gato da questão. O pulo do gato não esteve só no enunciado. E eu estava olhando que essa questão foi considerada difícil e muita gente errou por causa disso. Porque esqueceram disso. Soube até encontrar a distância do rato, mas acabou marcando 0,7 ou 0,8. Por quê? Porque não pensou nesse pulo do gato aqui. Literalmente o pulo do gato, né? O pulo do gato da questão está aqui. Então, bora para a última questão de hoje, que é uma questão mais interpretativa envolvendo a resistência do ar. Já adianto, não se assustem. Questão do ITA 2023. Uma partícula é lançada horizontalmente de uma determinada altura em relação ao solo em duas situações. Deixa eu só puxar o enunciado para cá. Falei que não se assustem, porque por mais que uma questão do ITA, ela é bem tranquila. Vou ser bem honesto, ela é uma questão bem tranquila e você consegue responder ela. A gente vai conseguir responder ela, não se preocupe. Eu vou te guiar para a gente responder ela juntos. Uma partícula é lançada horizontalmente de uma determinada altura em relação ao solo em duas situações. Primeira situação, ela foi lançada no vácuo. Então, você lançou a bola horizontalmente no vácuo, o que ela vai fazer? Ela vai cair. Só que você lançou horizontalmente também, então ela vai cair para frente. E outra em ar atmosférico estático. Então, você tinha resistência do ar. É igual eu te falei, questão de resistência do ar, quando cai é só interpretação, porque fazer conta com isso é impossível para a gente de ensino médio. Mantendo todas as outras características, como a altura e a velocidade inicial idênticas, ou seja, soltou da mesma altura, soltou da mesma velocidade inicial, manteve a massa da bola igualzinha, não mudou isso. A única coisa que mudou é que agora tem resistência do ar. O gráfico do módulo da velocidade em função da distância horizontal x, no caso do lançamento do vácuo, é mostrado pela figura na curva em linha tracejada. Então, se você lança essa bolinha no vácuo, essa aqui é a trajetória. Ignora todas as outras trajetórias. Essa daqui é a velocidade da bolinha no vácuo. O que está acontecendo? A velocidade da bolinha está aumentando no vácuo. A velocidade da bolinha aumenta no vácuo. E em nenhum momento a velocidade ela vai diminuir, porque você não tem nada para impedir isso daqui. Certo? Você não tem nada para impedir, então no vácuo a velocidade ela só vai aumentar. Isso aqui é a velocidade, não é a posição. Se fosse a posição seria para baixo, ela está caindo. A velocidade que está aumentando. Em função da distância. Então, ao longo da distância, a velocidade está aumentando. Isso aqui não é em função de tempo, tá? É em função da distância. É interpretação pura. No caso do lançamento do vácuo, é essa linha tracejada, que eu até coloquei de vermelho para a gente ver melhor. Juntamente com as outras 4 curvas. O ponto extremo de cada curva indica a posição em que a partícula atingiu o solo. Então, se, por exemplo, nesse caso 2 aqui, ó, indica que a bola atingiu o chão nessa posição aqui, ó, nessa posição x, porque isso aqui é em função do x, tá? Isso aqui é a distância. Vamos analisar a situação primeiro. Se eu lanço uma bolinha no vácuo, ela percorre com essa velocidade e tal, a velocidade vai aumentando. Se eu lanço ela com resistência do ar, o que você espera da velocidade? Você espera que tenha alguma coisa atuando sobre essa velocidade, uma desaceleração proporcionada pela resistência do ar. Então, essa velocidade, em geral, ela tende a ser menor do que a velocidade no vácuo, certo?
Então, a velocidade na resistência do ar vai ser menor do que a do vácuo. Então, ela vai estar aqui, por aqui. Porque ela tem que ser sempre menor, porque você tem a força de resistência do ar. Só aí a gente já anula essa 1. Não pode ser a 1. Então, a gente já consegue anular a letra E. Não pode ser a 1. De forma alguma, porque aqui implica uma velocidade maior quando você tem resistência do ar. Isso é fake news. Segundo raciocínio. Se eu lanço uma bolinha no vácuo, eu posso falar que essa foi a trajetória dessa, esse foi o alcance. Se com resistência do ar eu tenho uma força atuando sobre essa bolinha, uma força contrária, né? Eu tenho uma desaceleração proporcionada pela resistência do ar, diminuindo essa velocidade, eu vou ter uma velocidade menor ao longo do meu percurso, consequentemente, eu vou atingir uma distância menor. Então, se aqui está o chão, eu vou atingir uma distância menor. Porque eu vou ter uma desaceleração proporcionada pelo ar. Então, eu vou ter menos velocidade. Então, eu vou chegar no chão mais rápido. Em vermelho está no vácuo. Ó, vácuo. E aqui é com resistência do ar. Porque agora eu tenho uma desaceleração, então o alcance máximo vai ser menor do que no vácuo. Então, pode ser a 3? Não. Por que não pode ser a 3? Porque aqui o alcance no vácuo foi aqui. E o alcance da 3 foi onde? Foi aqui. Ele falou que o alcance máximo indica o ponto extremo da curva. O ponto extremo da curva está aqui. O alcance máximo delas foi igual. Tá vendo que aqui é em função da distância percorrida? Então não pode ser a 3, porque o alcance máximo foi igual. Resposta pode ser a 4 e pode ser a 2. Letra D. Tá vendo que a velocidade aqui, no caso da 2, ela é menor? No caso da 2, ela é menor. O alcance máximo é menor. Perfeito. E a 4, por mais absurdo que pareça, a velocidade ela é menor. Por mais que ela diminuiu para depois começar a aumentar, isso aqui é 100% plausível com a resistência do ar. Isso aqui é 100% plausível, porque a velocidade foi menor e o alcance também foi menor. Você está entendendo? Isso aqui é 100% plausível pelas observações que a gente fez. Então é isso. Questão do ITA resolvida. Interpretação. Isso aqui, como que você resolve essa questão? Questão do ITA. Considerado o vestibular, o concurso mais difícil do país, como que você resolve? Lê, guarda as informações, fecha o olho e imagina. Seu maior poder, sua maior arma como físico para resolver qualquer problema de física é fechar o olho e imaginar a situação. E com essa lição eu finalizo essa aula de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Parabéns por assistir essa aula. Te espero aqui novamente quinta-feira, 7 horas da noite. E saia dessa aula com essa lição. Resolver qualquer questão de física, fecha o olho e imagina a situação. Entenda o que está acontecendo. Grande abraço.